continuidade aqui ao conteúdo que a gente vem trabalhando, né? Acerca de programação em Python, programação básica. Ontem nós trabalhamos com o conceito de listas, tá certo? E aí a gente escreveu um programa que imprimia algumas informações. A gente passou uma questão para vocês, que era a seguinte, né? Dado uma lista, escrever um programa que imprime as seguintes informações: o tamanho da lista, maior valor da lista, menor valor, soma de todos os elementos da lista, escrever a lista em ordem crescente e em ordem decrescente. E aí ele pedia também para a gente gerar uma lista contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50, tá? Então, como é que eu faço para resolver essa questão aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês o Colab, tá? Vou abrir aqui o Colab. Eu vou compartilhar na tela com vocês o Colab. E aí, em seguida, eu vou mostrar a questão, tá? E vou resolver para vocês. Só que nesse caso, para que a gente não perca tempo mudando de uma tela para outra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar em cima eu vou apresentar minha tela inteira do computador, tá? E aí está o modo que vai ficar de um lado o Colab e do outro lado vai ficar a apresentação, tá bom? Assim fica melhor. Então vamos lá. Colab do Google. Só um minutinho, tá? Deixa eu apresentar aqui a minha tela toda para vocês. Vou parar a apresentação. Meu problema é o seguinte, o problema é que a minha tela são duas telas de monitores, né? Então, se eu apresentar a minha tela inteira para vocês... Ah, tá, ele pede para escolher aqui. Então, beleza. Vou apresentar só a tela 1. Então, tá. Melhor ainda. Então, é o seguinte, ó, vai ficar de um lado o Colab, tá? E do outro a apresentação, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou deixar o Colab aqui aberto. Eu vou apenas aumentar, dar um zoom aqui bem maior, tá? Para a gente poder resolver essas atividades. Então, é o seguinte, eu tenho uma lista L e eu tenho o seguinte dado, os seguintes valores armazenados nessa lista. Os seguintes elementos. L, vou deixar um L maiúsculo, tá? L é igual a 5, 7, 2, 9, 4, 1, 3. Tá? Então, essa lista aí, dá um Shift Enter, tá certo? Ele vai mostrar para mim, vai armazenar os elementos nessa lista. Até aí, tudo bem. Se eu quiser saber o tamanho da lista, como é que eu faço? L.len. Né? Aí ele vai ter o tamanho da lista. Não deu certo. Lista objeto não tem atributo L. Na verdade é o seguinte, eu tenho que escrever tamanho de L, né? Passar como parâmetro L. Então ele tem tamanho 7. Se eu quiser saber o tamanho máximo da lista, max L, ele vai me dar 9, que é o maior valor que existe nessa lista. Se eu quiser o valor mínimo, min L. Tá? Tá aí nada demais. Se eu quiser somar todos os elementos da lista, sum L, fácil. Né? Então ele soma aí dá 31. Se eu quiser escrever essa minha lista em ordem crescente, aí vocês devem lembrar, ó, que ontem eu apresentei para vocês uma função que escreve os elementos em ordem crescente. Então, L.sort. Ó, veja que ele deu erro porque apareceu essa chave aí, é só eliminar ela. Então, L.sort. Então, ele deve ter ordenado os elementos da lista. Se eu quiser visualizar os elementos da lista de forma ordenada, eu boto o L aqui, ó. Ele vai botar em ordem crescente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, certo? O Ângelo tá pedindo para entrar. Beleza. Então, pronto. O outro item era o seguinte, ele queria que você escrevesse a lista em ordem decrescente. Então, para a gente escrever a lista em ordem decrescente, nós vimos uma função também, né, que era a função reverse. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Boa tarde, Ângelo. L.reverse.
Eu vou dar um Shift Enter aqui, ó. Mas aí eu também de novo. Esse meu microfone aqui ele tá se soltando, não sei por quê, eu tenho que prender ele na mesa. Então, L.inverse. Então, agora se eu quiser escrever a lista, ela vai aparecer ela escrita em ordem decrescente, ok? Ok, pessoal? Então, beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver o segundo item da questão. Aliás, a segunda questão. Ele quer que você gere uma lista contendo os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Para isso, a gente vai usar a função range. Então, como é que eu faço? Ele quer os múltiplos de 3 entre 1 e 50. Então, eu vou definir uma lista aqui, ó, vai ser igual a quem? Vai ser uma lista, tá? Eu vou botar outra variável qualquer aqui. Eu vou botar uma variável aqui, sei lá, 1. E ele recebe uma lista. Só que a lista vai ser um range de 1 até 50, passo 3. Aí, ó. Então, agora se eu escrever, pedir para ele mostrar o M, ó. Aí tá aí todos os números entre 1 e 50, de 3 em 3, né? Então, por exemplo, se eu quiser saber, escrever todos os números pares entre 1 e 500. Eu começar no zero, tá? Então, dou um Shift Enter aqui, ó. Vai voltar o M. Então, tá aí, todos os números pares entre 0 e 500. Vai do 0 até 498, tá? 250 números, não é isso? Tá bom? Entenderam? Então é fácil. Vocês viram que para resolver essa questão, eu não perdi muito tempo, né? Basicamente, só fiz listar aqui alguns poucos comandos, né? Só fiz listar aqui alguns comandos. Então, beleza. Tá dando para enxergar, pessoal, a tela? Tá dando para enxergar bem? Então, vamos dar continuidade. Pode falar. Pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Beleza. Ó, pessoal, do mesmo jeito que a gente trabalha com lista, a gente pode trabalhar com tupla. Só que existem diferença entre elas, tá? A diferença é o seguinte: uma tupla, ela também vai ser uma sequência de valores. E cada valor vai ser identificado por um índice. A principal diferença é que as tuplas são imutáveis, ou seja, eu não posso alterar os elementos que estão dentro de uma tupla. Dentre as utilidades das tuplas, destaca-se operações de empacotamento e desempacotamento de valores. E como é que a gente declara uma tupla? Diferente de Python, quando a gente declara uma lista, a gente coloca colchetes. Quando a gente declara uma tupla, a gente coloca parênteses, tá? Então, tá aqui um exemplo, ó. Essa tupla tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou colocar colchete, eu coloco aqui parêntese, tá? E aí, se eu pedir para imprimir a tupla, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Qual a diferença visual? É apenas que aqui é um parêntese, tá? Se eu quiser imprimir o elemento no índice 3, o índice 3 aqui tem que valor 4, né? Porque a tupla também começa em 0. Então, 0, 1, 2, 3, tá? Só que se eu quiser alterar o valor que está armazenado no índice 3, eu não consigo, tá? Vai dar um erro, tá? Então, essa é a diferença de tupla para lista. Uma ferramenta muito utilizada em tuplas é o desempacotamento, que permite atribuir os elementos armazenados em uma tupla a diversas variáveis. Como assim? Por exemplo, eu tenho essa tupla aqui, ó. Tem os elementos 10, 20, 30, 40 e 50, tá? Se eu colocar A, B, C, D, E, todas essas variáveis recebendo essa tupla, tá? O que é que vai acontecer aqui? Se eu mandar ele imprimir o valor de A, ele vai associar A com o elemento 10. Se eu pedir para ele imprimir o valor B, ele vai associar o valor B a 20. Se eu pedir para ele imprimir a soma do elemento D mais E, o D tem o valor 40 e o E tem o valor 50. Entenderam? Ele atribui os elementos armazenados a diversas variáveis ao mesmo tempo. Então, eu vou reproduzir isso aqui, tá? No Colab. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tupla e vou armazenar os seguintes valores. Aqui diferente: 12, 13, 14, 15 e 16. Pronto, então essa minha tupla aí. Ah, tá. Do jeito que eu fiz aí, não é tupla, tá? É uma lista. Para isso aqui ser uma lista, tem que colocar o. Ah, aliás, para isso aqui ser uma tupla, eu tenho que colocar parênteses, né? Então, agora eu tenho uma tupla. Então, se eu fizer o seguinte, ó, Q, W, E, R, T, são 5 variáveis, igual a T, ele vai associar cada índice da minha tupla a uma variável.
por exemplo, se eu pedir para ele imprimir aqui o valor de Q, ó, print Q, ele vai imprimir, vai dar 12, tá? Se eu pedir para ele imprimir T, print T, vai dar quanto? Vai dar 16, tá certo? Se eu somar Q mais W mais R mais T, e der um shift enter aqui, ó, vai dar quanto? 70, certo? Eu só poderia fazer a soma dos elementos de um segundo conceito que a gente precisa entender. Vocês aprenderam o que é vetor, aliás, vocês aprenderam o que é uma lista, vocês aprenderam o que são variáveis, como é que a gente trabalha com variáveis, como é que a gente solicita um dado do usuário. Porém, é muito interessante que no Python, você, ao invés de ter um índice numérico, você pode ter um índice que, na verdade, ele é um caractere, tá? Então, o dicionário é um conjunto de valores, onde cada valor é associado a uma chave, é uma chave de acesso. Então, o dicionário em Python é declarado dessa forma aí, ó. No dicionário você coloca chave 1, chave 2, chave 3, chave N, e vai colocando os valores, tá? Então, por exemplo, ó, nesse dicionário aqui eu coloquei D igual a arroz. Arroz é minha chave 1. Qual é o valor dela? 17,30. Aqui é a minha chave 2, feijão. Aí carne, alface. E eu coloco cada um dos valores do lado, tá certo? Ó, eu coloquei aqui a chave arroz, que é uma string, por isso eu coloquei em aspas dupla, coloquei o valor dele. Feijão, 12,50. Carne, 23,90. Alface, 3,40. Se eu mandar imprimir, ele vai imprimir bem direitinho para mim o meu dicionário. Se eu mandar ele imprimir o índice, o valor associado ao índice carne, qual é o valor associado ao índice carne? 23,90, certo? É claro que se eu mandar imprimir dicionário com índice tomate, como esse índice tomate não foi declarado no meu dicionário, vai dar um erro. Tá legal? Então, pronto. É possível acrescentar ou modificar valores. O dicionário ele funciona como lista. Você pode adicionar valores. Você pode modificar os valores do dicionário. Então, ó, D índice carne recebe 25. D índice tomate igual a 8,80. O que é que está acontecendo? Ele criou essa chave tomate e adicionou o elemento 8,80. É claro que dessa forma é óbvio que os valores do dicionário não possuem ordem, né? Por isso, a ordem da impressão dos valores não é sempre a mesma. Não tem ordem nenhuma, né? É a ordem que você foi inserindo os valores. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. É possível acrescentar ou modificar valores do dicionário. Tá? Então pronto. Como eu já falei, né? A ordem de impressão dos valores não é sempre a mesma. Quais são as operações que podem ser realizadas em dicionários? Então, por exemplo, se eu tenho eu continuo tendo esse meu dicionário D aqui, né? Ó, tá? Aí o que é que acontece? Eu posso excluir um valor que está armazenado nesse dicionário, tá? Eu vou usar essa função del. Aí o que é que acontece? Para excluir, eu vou colocar o del espaçozinho em branco, né? De feijão. Então ele vai excluir o valor associado ao elemento feijão. Para verificar se existe uma chave no dicionário, do mesmo jeito que na lista, né? Ó, batata em D. Se não existir, vai retornar falso. Se existir, ele vai retornar verdadeiro. Batata não foi declarado no meu dicionário, então é falso. Alface foi, então é true. O que é keys? Ele vai obter as chaves do dicionário. Então, d.keys, aí ó, ele vai mostrar dict keys, as chaves do dicionário vai ser alface, tomate, carne, arroz. Os valores, obtenha os valores do dicionário, d.values, né? D.values. Então, ele vai mostrar os valores, né? Você pode mostrar as chaves e os valores. Então, tá as chaves aí, alface, tomate, carne, arroz. E os valores, 3,4, 8,8, 25, 17,3. Porém, alguém poderia me perguntar, João Cláudio, ao invés de eu ter um índice que seja um string, eu posso ter um índice que seja um número? Pode, não tem problema nenhum. Dicionários podem ter valores de diferentes tipos, né? Eu posso colocar um índice 2 aqui, ó, 3, 7, 4. E eu posso colocar como valores também strings, listas, tuplas, float, tá? Então você pode, dentro de um dicionário, tanto a chave, elas podem ser numéricas ou não, e os valores armazenados podem ser listas, tuplas, números, strings, pontos flutuantes. Quando a gente fala de ponto flutuante, são números decimais, tá bom? Então, exercício do dicionário, ó. Dá na tabela a seguir, cria um dicionário que a represente. Eu vou fazer isso aí, tá? Então, eu vou pegar o exercício 1 aqui e vou fazer com vocês. Ó. Eu vou criar esse dicionário, eu vou chamar ele de D.
D igual. Aí como é que a gente declara dicionário? Como foi que a gente declarou dicionário? Ó? A gente declara dicionário com abrindo e fechando parênteses, certo? Aí quais são os valores que eu vou colocar aqui, ó? Salgado. Eu vou colocar aqui, ó. Salgado. Salgado. Qual o valor associado a salgado? Vou colocar aqui, 4,5. Aí vamos lá. Como é que eu faço para avançar para o segundo valor? Vou colocar o quê, pessoal? O que ele mostrou aqui no slide, ó. Eu coloco uma vírgula. Então, aí eu vou colocar o segundo elemento do meu dicionário, lanche. Então, eu boto uma vírgula. Vou escrever aqui, ó, lanche. Aí vou dizer qual o valor do lanche? 6,5. Do mesmo jeito, agora eu vou colocar suco. E vou colocar um valor associado a ele, 3. Aí, vamos lá, avançando. Vou colocar aqui refrigerante. Teve um que o senhor não botou vírgula e também deu certo. Tá. Não é que deu certo, não. Eu ainda não compilei, tá? Por isso que não deu, eu ia dar erro, tá? Então, ó, refrigerante. Refrigerante, vou colocar 2 pontos. Muito obrigado pela. Ah, foi no slide. Tá, tudo bem, não tem problema não. 3,5. 3 pontos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora, ó, doce. Aí eu vou colocar o valor, ó. Pronto. Eu vou dar um shift enter aqui para ver se dá certo. Deu certo. Se eu pedir para ele imprimir o D, ó, aí tá aí, ó, doce 1, lanche 6,5, refrigerante 3,5, salgado 4,5 e suco 3. Tá certo? Então a gente criou o dicionário. Resolvemos essa primeira questão. Agora ele quer, ó, considere um dicionário com 5 nomes de alunos e suas notas. Escreva um programa que calcule a média dessas notas. Então vamos lá. Eu vou aproveitar isso aqui para a gente não perder tempo, né? Vou dar um Ctrl V aqui e vou colocar aqui. Aluno 1. Quero calcular uma média, tá? Aluno 2. Aluno 3. Aluno 4, aluno 5, tá? Aluno 4 e aluno 5. Ok. Vamos colocar aqui as notas. 9,5, 6,5, 3, 7,5 e 10. Vamos criar esse dicionário que eu vou chamar ele de notas. Tá? Então tá aí, ó, meu dicionário com 5 alunos. Aí eu vou pedir para ele escrever aqui notas, né? Ele escreveu aí, ó, os 5 alunos com as suas notas. Eu quero calcular a média. Como é que eu calculo a média disso? Tem ideia? Tem 2 alunos, 4. Ah, tá. É verdade. Vamos colocar aqui aluno 5. Por isso deu erro, né? Deixa eu verificar entrar agora. Então, notas, ó. Beleza. Será que eu consigo somar essas notas? Sum, notas. Deu erro. Por que que deu erro? Porque ele não está conseguindo pegar cada um desses valores. Ele tem que pegar não as chaves, e sim os valores, né? Então, como é que a gente faz para pegar os valores de um dicionário? Eu coloco assim, ó, notas, ponto, value. Ele vai retornar só os valores. Eu vou associar isso a uma lista que eu vou chamar de soma. Ou vou chamar de, sei lá, um valor auxiliar. Alce recebe notas.values. Só que eu vou fazer o seguinte. Alce, se eu imprimir agora, ele vai imprimir todas as notas. Não tem problema. Só que se eu quiser somar isso aí, como é que eu faço? Vou botar um sum aqui, ó. Somar notas.values. Eu erro também. Sum não definido. Estranho. Eu acho que tem que ser o seguinte, ó. Acho que tem que fazer o seguinte. Alça, isso aí. Aí agora eu vou botar alça.sum. Ver se dá certo assim. Também não deu certo. Agora eu tenho os valores. Agora como é que eu faço para pegar esses valores aí, né? Como é que eu vou fazer para pegar esses valores? Vamos pedir para ele imprimir aqui notas.value. Não tem problema. Então, tá aí, 9,5, 3,5, 7,5 e 10.
Eu precisaria necessariamente trabalhar com esses valores. Deixa eu ver se eu coloco assim. Se eu fizer isso aqui, dict value. Peraí. Como é que eu faço para associar isso a uma lista? É igual a dict values. Também está dando erro. Mas se eu botar L igual a notas.values. Perdão, viu, pessoal? Então agora eu pedi para imprimir a lista L. Também esses valores. Agora, como é que eu vou fazer para somar os valores, esses valores aí? Bom, tem uma forma aqui que seria a forma mais bruta, tá? Que vocês poderiam fazer, que seria o seguinte, ó. Eu tinha esse dicionário, notas, aluno um, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5, tá? É claro que existe uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Eu posso fazer assim, ó, notas, aluno um mais, eu não quero a média, eu vou responder a questão dessa forma. Existe outra forma de fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma mais brutal, tá? Uma forma mais simples de fazer isso. Eu não tô lembrado agora. Mas se eu fizer isso aí, ele vai me dar a soma de todas as notas. Se eu quiser calcular a média, é só eu pegar essa quantidade aqui e eu vou associar isso aqui à palavra média, a variável média, e vou dividir tudo isso por 5, né? Então, dessa forma aí, eu tenho a média dos valores que estão armazenados no dicionário. Porém, eu peguei manualmente cada um dos índices do meu dicionário, tá? Tá certo? A gente não tem como fazer isso utilizando todo o conhecimento que nós temos até agora, porque a gente não aprendeu ainda como utilizar o para, né? E como utilizar o se, né? Que é uma estrutura de decisão e estrutura de repetição. Então, eu simplesmente estou pegando os valores que estão armazenados em cada uma das minhas chaves, tá? Para me enxergar, todos os valores estão aqui, só que eu não consigo manipular esses valores diretamente, eu não consigo aplicar uma função em cima do L, por exemplo, né? Quando eu tentei aqui adicionar uma função em cima do L, L.sum, e deu erro, né? Mesmo quando eu passo o sum, porque o sum não é uma função de L. Mas mesmo quando... Ah, tá certo, ó. Pronto, eu podia fazer dessa forma aqui, pessoal, ó, que era mais simples. Notas é meu dicionário, eu tenho aluno um, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. Então eu vou ter valores associados a cada uma dessas chaves. Beleza. Notas.values, ele resgata todos os valores armazenados. Aí eu associo esses valores, jogo esses valores dentro de uma lista e somo os elementos dessa lista. Como eu quero simplesmente a média, eu vou somar e vou dividir por 5, que é a quantidade. Né? Se eu fizer isso, ele vai me dar a média também, que eu encontrei de outra forma, tá? 7.3. Vocês entenderam, pessoal, o que eu fiz? Entenderam, pessoal? Qual é uma coisa, por favor? Entenderam, né? É importante que vocês falem, tá? E se não entender, eu repito tudo de novo. Não tem problema nenhum. Então vamos dar continuidade aqui. Dicionários. Agora a gente apresenta aqui para vocês algumas funções, tá? Aliás, algumas bibliotecas. O que é uma biblioteca? Biblioteca é um conjunto de funções. Então, por exemplo, funções matemáticas, essas funções matemáticas, elas estão armazenadas na biblioteca MEF. Essa biblioteca tkinter é uma interface gráfica. SMTPlib é uma interface para você trabalhar com e-mail e tal. Em funções de tempo. E tem outras, ó, leitor de RSS, NumPy, funções matemáticas mais avançadas, manipulação de imagens, tá? A gente pode manipular imagens utilizando o Python, tá certo? É bem legal, porque você pode identificar padrões em imagens, tá? Então, o pessoal cria aplicativos, já existe inteligência artificial e funções, e você faz a tomografia computadorizada de alguém e ele detecta se você tem um tumor ou não, tá? Por meio de uma função, tá certo? Que ela vai estudar o padrão das imagens, tá certo? O pessoal faz muito isso já, né? No futuro, um futuro muito breve, os nossos celulares vão ser capazes,
acoplar pequenos equipamentos nele, você é capaz de tirar foto do seu corpo e seu próprio celular fazer uma tomografia do seu corpo, ou talvez uma ultrassonografia ou algo do tipo, tá? Identificar se você está com alguma doença, tá certo? Pessoas podem morrer do coração, né? Então, do susto. Mas isso vai ser possível. Estruturas de decisão. Então, agora a gente entra numa parte bem legal. Estrutura de decisão são estruturas que você faz a solicitação de um valor para o usuário, ele insere esse valor e você testa se aquele valor satisfaz determinadas condições ou não, tá? E aí, assim, as instruções permitem alterar o curso do fluxo de execução de um programa, de acordo com o valor, verdadeiro ou falso, de um teste lógico. Em Python, temos as seguintes estruturas de decisão: o se não, se, else, else, que é o se não, se. Eu vou explicar para vocês, tá? Como é que isso funciona? O se é assim, ó. Por exemplo, eu solicito que um usuário digite uma idade qualquer. Tá? Input, qual a sua idade? Eu transformo, porque quando você usa o input, você pega do usuário um string, embora ele tenha digitado o número. Então você tem que transformar aquela string em um número, tá certo? E aí você testa. Se o valor for menor que 18, por exemplo, aí ele coloca, você ainda não pode dirigir, ou sei lá, você é menor de idade. Você está fazendo um teste. Lembrando que a estrutura é essa. Se condição, aí você coloca 2 pontos e o bloco de comandos. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer aqui um teste. Eu vou pedir para o usuário digitar um valor qualquer. O valor igual a int. Eu vou colocar aqui, ó, input. Qual a sua idade? Sei lá. Qual sua idade? Vou colocar aspa dupla aqui, tá? Pronto. Aí ele vai pedir para eu digitar um valor. Só que o que acontece? Eu digito o valor, ele armazena nessa variável valor, tá? Porém, eu estou fazendo não teste. Para me testar, eu faço assim. Vou colocar aqui de baixo. Ó. Se valor, vou colocar aqui, for maior que 18, tá? Aí eu vou imprimir, aí eu coloco 2 pontinhos e coloco o print. Ó. Lembrando que o print ele não pode estar escrito aqui, tá? Logo embaixo do if. Ele tem que estar, você dá um tab, ele tem que estar aqui, tá? Ó. Porque senão não compila, vai dar erro, tá? Aí você coloca, ó, se valor maior que 18, você pode escrever, você é maior de idade, tá? Então, beleza, né? Vou executar aqui, ó. Então, vou digitar uma idade, 8. Ele não deu a mensagem, você é maior de idade. Por quê? Porque eu não tenho nenhum teste para saber quando a idade é menor do que 18. Então, agora eu vou fazer novamente o teste. E eu vou colocar aqui qual a sua idade, sei lá, 32. Aí, ó, você é maior de idade. Ou seja, ele testou, né, comparou esse 32 que você inseriu com esse valor de 18 e viu que era maior. Esse resultado aqui é verdadeiro, é true. Então, ele imprime. Você é maior de idade. Beleza. Aí, como é que é o else? Ora, se você não é maior de idade, só pode ser menor de idade, não tem o jeito, né? Então, o que é que você faz? Se condição for verdadeira, ele imprime esses comandos aqui, ó. Bloco de comandos para condição verdadeira. Se não, você tem um bloco de comandos para condição falsa. Aí, o que é que você faz? Você coloca um else. O else tem que estar aqui debaixo do isso, tá? Se não, coloca 2 pontos. Aí, o print, mesmo jeito. O print você vai escrever, ó. Se você não é maior de idade, você é menor, né? Você é menor de idade. Então, eu vou executar isso aqui agora. Novamente, ó. Aí vai, qual sua idade? Né? Qual é a sua idade? Eu vou colocar 8. Aí vai escrever, ó. Você é menor de idade. Eu vou executar de novo. Qual a sua idade? 80. Você é maior de idade. Eu vou executar de novo. Qual é a sua idade? 16. Você é menor de idade. Certo? Então, são essas as informações, tá? Para a gente trabalhar com estrutura sim, se não. Então, exemplo, ó. Mesma coisa que eu acabei de fazer, só que ele pergunta a idade, ele está dizendo, você ainda não pode dirigir se você tem menor que 18 anos. Senão, você é o cara, tá? Bem simples. Agora, você pode ter uma série de perguntas, uma série de, digamos, uma série de testes, tá certo? Então, ó, se a primeira condição for válida, executa esses blocos de comando. Se não, se. Aí tem else, if, tá?
Aí você tem um outro teste. É esse, outro teste. Aí alguém falou que aí não foi definido, só para maior ou menor. Ah, tá, exatamente. Ótima pergunta. Para ver se é maior ou igual, aí você coloca aqui, ó, maior ou igual, tá? Aí se eu clicar 18, aí vai dar, você é maior de idade. Porque 18 anos você já é maior de idade, entendeu? O símbolo que você vai usar, ó, maior ou igual, tá certo? Professor, como é que seria menor ou igual? Seria assim, menor ou igual. Quais são os possíveis testes que eu posso fazer? Eu mostrei para vocês ontem. Seria o seguinte, ó. Eu mostrei para vocês aqui, tem uma tabelazinha. Foi. Pronto, tá aqui, ó. Operadores, aí tem o menor que, menor ou igual, maior que, maior ou igual igual. Você está perguntando se uma variável é igual a outra, se é diferente, tá? Então, esses são os operadores que a gente trabalha, tá? Menor, menor igual, maior, maior igual, que é um operador de comparação. Para você comparar uma variável com outra variável, você não vai dizer, A é igual a 5. Não, você usa igual, igual. Porque se você usar só o igual em Python significa uma operação de atribuição. Tá certo? Então, bora lá. Continuando aqui. Então tá aqui, ó. Olha só que interessante. Ele fez um teste aqui, ó. Valor. Não vou digitar não, que é a mesma coisa, tá? Já tá feito aí. Vou só discutir para vocês, tá? Ó, valor int, input, qual a sua idade, tá? Aí, ó, se valor menor que 6, que coisa fofa. Se valor menor que 18, você ainda não pode dirigir. Se valor maior que 60, você está na melhor idade. Se não, você é o cara, certo? Então ele está fazendo uma série de testes, tá certo? Dentro de um único bloco, tá? Aí eu tenho um exercício aqui, ó. Estrutura de decisão. Faça um programa que leia duas notas de um aluno, calcule a média, imprima aprovado ou reprovado. Refaça o exercício 1, identificando o conceito aprovado média superior a 6, exame, média entre 4 e 6, ou reprovado, média inferior a 4. Eu vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo para vocês, tá? Então, ó, faça um programa que leia duas notas de um aluno. Então, tá. Eu vou simplesmente usar isso aqui, ó, vou colocar. Nota 1. Nota 1. Qual a primeira nota? Certo? Qual a primeira nota? Aí, qual a segunda nota? Segunda nota. Então, nota 2. Beleza, então ele vai solicitar duas notas. Agora ele quer calcular a média. Para calcular a média, eu faço média igual. Vou somar nota 1 mais nota 2 e vou dividir por 2, é a média. Tá? Aí ele vai imprimir aprovado ou reprovado. Para ele imprimir, ele tem que fazer o seguinte: ó, se média maior ou igual a 6, aí ele vai imprimir print aluno aprovado. Aluno aprovado. Se não, aí eu coloco 2 pontos, ó, print aluno reprovado. Beleza, vou dar um shift enter aqui, ó. Qual a primeira nota? 3. Qual a segunda nota? 10. Aluno aprovado. Por quê? Porque a média foi 6,5, né? Vou executar de novo. Primeira nota, 4. Segunda nota, 3. Aluno reprovado. Por que que aluno foi reprovado? Porque a média agora deu 3,5. Deu para entender, pessoal? Sim, beleza. Segunda questão. Vocês vão fazer a segunda questão, tá? Refaça o exercício 1, identificando o conceito aprovado, média superior a 6, tá? Exame, média entre 4 e 6, ou reprovado, tá? Professor, como é que eu faço dois testes em um único se? Seria assim, ó. Se média maior ou igual a 6 e média, ó, se média maior ou igual a 4 e média menor ou igual a 6, ou seja, ele tem que satisfazer essas duas condições para que ele imprima aluno aprovado. Ou seja, a média teria que estar entre 4 e 6. Se ela for menor que 3 ou maior que 6, ele não entra nessa condição aqui, tá certo?
Então, é uma condição igual a essa que vocês vão fazer a mesma coisa, só que aí vai ficar aparecendo, ó, se média maior ou igual a 6, tá? Aí imprimir o quê? Aluno aprovado. Aí o outro teste, se média maior ou igual a 4 e menor ou igual a 6, aí você imprime. Aluno ficou para o exame. E aí você vai colocar, só que agora você não vai colocar só um else, você vai colocar o que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Você vai colocar um else if. Você coloca else if, aí você coloca média maior ou igual a 4. E o i aqui é o end, né? Menor ou igual a 6, aí você escreve. Aluno ficou para exame. Aí de novo, else if valor ou média maior ou igual a tanto, você está aprovado, entendeu? Então você vai ter 3 condições, tá? Eu não vou fazer, tá? Eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça, porque o resto eu já fiz aqui. Bom, a aula de hoje era uma aula rápida, tá? Eu fiz ela só para a gente concluir essa parte básica de Python, tá? O que nós vamos estudar agora é o VPython, tá? Mas só que antes de entrar no VPython propriamente dito, eu vou passar mais algumas questões para vocês resolverem, tá? Eu ainda vou pensar nas questões, ainda vou colocar lá na sala, tá certo? Eu vou colocar as questões na sala. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar umas 5 questõezinhas, vou pedir para vocês resolverem, vou colocar essas questões ainda hoje, como atividade do dia 20 de junho, tá certo? Para vocês entregarem. Quando for na sexta-feira, eu começo resolvendo essas questões, tá? E aí eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá bom? E aí a gente dá início ao VPython. Beleza? Beleza. Tranquilo? Aí, como eu falei para vocês, hoje era uma aula rápida, tá certo? Para a gente ganhar tempo, né? E não deixar para passar uma semana para a gente ver isso aqui. Se vocês quiserem, a gente pode ter uma aula antes de sexta-feira, mas só se quiserem. Ou então a gente pode fazer na próxima semana do mesmo jeito que a gente fez agora. Faz uma aula na sexta, de 1 hora, e no sábado, né? Já que está todo mundo em casa mesmo, assim, né? Acho que não tem ninguém viajando, nem nada. Mas se vocês toparem, a gente tem uma aulazinha rápida também no sábado. Eu acho que é mais proveitoso a gente ter aula de 40 minutos e a gente ver uma série de conteúdos, exercícios, do que a gente passar 4 horas. Tá entendendo? Porque eu acho que fica muito mais sacal e cansativo. Tá bom, pessoal? Então, lá na sala já tá postado esse material, tá certo? Já está postado esse material. Ele está postado aonde? Ele está postado lá em atividade do dia 19 de junho. Eu vou pegar, eu vou criar já atividade do dia 20, tá bom? Então, por hoje é só. Beleza? Tchau. Ok, professor. Até mais, irmão. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Massa. Valeu. Bom sábado aí.